tem-se dito que, às vezes, muita gente não casa. Não é porque não tem marido. Não é porque não tem homens disponíveis. Homem tem bué. O problema é a forma como enxergamos o mundo. Porque o mundo está a nos ensinar que homem para casar é aquele que tem carro. Não. Homem para casar não é aquele que tem carro. Homem para casar é aquele que tem visão de ter mais do que um carro. Porque há quem tem carro e não conseguiu por esforço próprio. Mas há quem tem visão, tem foco, tem intenção, que por mais que não tenha carro hoje, amanhã terá mais do que um carro. E se você conseguir enxergar dessa maneira, todos vão ver um atrapalhado na tua vida. Você vai ver um homem de sucesso. Você vai ver um marido que vai te acompanhar, não vai te trair. Você vai ver um pai que vai ser de verdade um pai para os seus filhos. Tem muita fuga de paternidade nos dias de hoje. E por conta disso, muitas mulheres estão a sofrer. Estão a cuidar dos filhos sozinhos. Mas a verdade é que nem tudo é resultado das circunstâncias. Algumas vezes é resultado da falta de visão. E seria bom se as mulheres jovens convivessem com as mulheres idosas. Porque existem experiências que nascem apenas, ou seja, existe visão que nasce apenas da experiência. E partilhar experiência te leva a lugares e te torna pessoas que vão impedir de executar coisas erradas. Aleluias. E aqui a visão que essa mulher tinha determinou o milagre que vinha para acontecer na sua vida. E tem outra coisa que nos dias de hoje é importante, principalmente para a igreja. E eu sinto que a igreja perdeu isso. Hospitalidade. Aleluia. Tem pessoas que estão a entrar na nossa casa para destruir. Tem pessoas que estão a entrar nas nossas casas para roubar até o nosso marido. Tem pessoas que estão a entrar na nossa casa para ceifar a vida e a alma dos nossos filhos. Mas existem pessoas que, se nos acolhermos para a nossa casa, vão mudar a nossa família, vão mudar a nossa história, vão mudar a nossa vida. Por quê? Porque Jesus está a dizer, ou seja, a Bíblia está a dizer, sede hospitaleiros. Porque muito em serem hospitaleiro, hospedaram anjos. E eu até posso ser exagerado. Muitas pessoas, por serem hospitaleira, hospedaram Deus em suas casas. Aleluias. Estamos a perder a capacidade de olhar para além do rosto, para além do físico. E às vezes nós só se tornamos hospitaleiros quando a nossa visão vai de encontro à necessidade do nosso irmão. O profeta estava a passar. E a mulher enxergou nele uma necessidade. Só que mais do que ver a necessidade do seu irmão, a mulher viu a possibilidade dela fazer alguma coisa que seja benéfica. Aleluias. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que essa mulher era rica. E hoje em dia os ricos são os que menos hospedam pessoas nas suas casas. Os que têm dinheiro são os que mais desprezam os necessitados. Os que têm dinheiro são aqueles que não querem ter confiança com quem só tem um par de sapatos. Porque o mundo está a dizer, anda com quem tem, se você quer ter mais. Anda com quem tem visão, se queres ter visão. Irmão, nem sempre devemos ouvir o mundo. Deus, Jesus, se esse conceito fosse verdadeiro, Jesus não desceria do céu para vir nos salvar. Jesus não entraria na casa de pecadores. Jesus não entraria em funerais para ressuscitar mortos. Porque onde há fracasso, quer dizer que não tenho nada a aproveitar. Mas a verdade é que depende tudo da tua visão. O fracasso de um pode ser a possibilidade de ter sucesso na tua vida. Aleluias. E hoje em dia está a bater abrir igreja. Mas há muita gente que só quer abrir igreja no centro da cidade. Por quê? Porque a visão deles é limitada ao dinheiro. A visão deles é limitada a ter pessoas intelectuais na igreja. Mas a visão do reino é uma visão que olha para a necessidade do ser humano. Se tem fome, vou lhe dar de comer. Se ele tem sede, é a oportunidade de eu
saciar a sede de alguém. Aleluia. Por quê? Porque nem tudo é sobre nós. E o melhor de nós não é a satisfação da nossa própria alma, da nossa carne, dos nossos desejos. O melhor de nós é ver pessoas sorrindo porque nós fizemos alguma coisa. Tem maridos em casas que não querem ir na igreja porque as mulheres ainda não descobriram o potencial das suas vidas. Porque em vez de se posicionar, estão a discutir. Em vez de se posicionar, estão a apontar dedo e dizer eu não admito. E quem não admite geralmente perde o seu lar. Porque homem não casa com outro homem. E o homem entendeu que a mulher é mansa, a mulher é acolhedora, a mulher é forte mesmo sem ter músculo. Eu não posso casar com uma mulher que quer competir comigo. Aleluias. Aleluias. O melhor do teu marido, às vezes está a depender de você. Tem papás ou homens que dizem assim: se você vai na igreja, se comporta assim, prefiro continuar aqui em casa. Se todos os dias você vai no jejum, na vigília, toda hora, quarta-feira, culto rotativo, estás a ir, mas aqui não muda nada em casa. Não importa quantas vezes vai chamá-lo para ir à igreja, não vai. Porque ele entende que lá não tem nada de melhor. Porque você ainda não mostrou o seu melhor. Aleluia. Existem às vezes homens que obedecem mulheres só pela voz mansa da mulher. E às vezes uma ordem feita como se fosse um pedido vale mais. Aleluia. E tem outra coisa que às vezes nos passa desapercebido. Quando você acolhe alguém, você conhece além do rosto. Você conhece essa pessoa além do nome dela. Por quê? Porque você senta com ela. Você partilha com ela. E hoje em dia, até na igreja, estamos a virar cadisca. Está a faltar sentar junto. Está a faltar comer junto. Porque quando nós sentamos, comemos juntos, nós começamos a entender que a pessoa que está na nossa frente não é bem o que eu já vi e ouvi dela. Aleluia. Porque tem pessoas com o rosto trancado, mas são pessoas simpáticas. Pessoas que se vestem bonito, mas estão a passar fome. Estão a passar necessidade. Pessoas que não querem mostrar a necessidade deles ao mundo. Porque a necessidade às vezes nos faz conotar, nos faz ter um nome de redução. Um nome que não agrada. Então preferimos às vezes sorrir quando precisamos chorar. Nos fazemos de forte quando estamos fracos. E por causa disso, aquele que devia nos ajudar não se dispõe para nos ajudar. Aleluias. Mas às vezes a culpa não é deles. É que as nossas conversas já dizem que nós não somos hospitaleiros. Aleluias. Por causa da hospitalidade, Abraão hospedou Deus. E ao hospedar Deus, Deus olhou para a necessidade de Abraão. Ou seja, irmãos, não é porque você hospedou que você é o único que pode dar. Às vezes aquele você hospedou é o que tem para te dar. Porque olha o que essa mulher fez, agradou o coração do profeta, agitou a fé do profeta. E o profeta, por mais que ela não esperava reciprocidade, e quero que você grave isso, irmão, hospitalidade não é esperar reciprocidade. Hospitalidade é dar sem receber em troca. Aquele homem sabia que aquela mulher não queria nada dele. Mas ainda assim ele sentia a necessidade de fazer alguma coisa na pessoa que mais lhe ajudou na sua necessidade. Por quê? Porque tinha muitas casas, mas só uma casa recebia ele. Tinha muitas famílias, mas só uma família queria se relacionar com ele. Por quê? Porque o profeta não estava na terra dele.
E para entender isso, irmãos, a Bíblia diz que o povo israelita dificilmente se relacionava com outros povos. E essa mulher, por mais que você pense que é uma mulher de fé, era uma mulher pagã. Provavelmente era religiosa, mas não era adoradora de Deus. Não adorava Yahweh, não adorava Jeová. Mas tem uma coisa que ela obteve pela experiência, conhecimento, para determinar quem é e quem não é. Eu posso não conviver contigo, posso não ir na mesma igreja que você, mas independentemente do lugar onde eu estou, eu consigo ver quem é você. O falso conhece o verdadeiro e o verdadeiro conhece o falso. Tem feiticeiros sim, mas o feiticeiro sabe quem é verdadeiro na igreja. Aleluias! E às vezes, a pessoa que nós menos esperamos é a pessoa que mais vai nos ajudar. Aquela mulher não queria saber se ele era judeu ou não. Ele só queria saber, posso ajudá-lo ou não? Aleluia! E ao ajudá-lo, o homem reagiu e chamou o seu discípulo e disse, vem aqui, Geazi. Me diga ainda, vai ainda chamar essa mulher. E ela chamando a mulher, pergunta à mulher, o que eu posso fazer por você? E aqui quero te perguntar uma coisa, qual é a tua verdadeira necessidade? Porque às vezes aquilo que você pensa que precisa, não precisas. E aquilo por qual nós nos matamos a vida toda para conseguir, não é o que vai nos fazer feliz. E aquela mulher, por causa da falta de esperança que ela tinha após o seu corpo, por mais que ela quisesse, não dava a conceber, não dava a reagir. E vinha outra impossibilidade. O seu marido já era velho. Aleluia. Elas até poderiam estar bem, mas o seu marido... A Bíblia faz questão de reforçar aqui. O seu marido era idoso. Idoso. Aleluias. E ao chamá-la, o profeta diz, o que eu posso fazer por você? Será que tem alguma coisa a qual eu posso apelar ao teu favor? Aqui dá-nos a entender que o profeta era influente no palácio. O profeta era influente no exército. Porque ele diz, o que eu posso fazer por ti? Será que posso rogar por você ao rei? Será que posso rogar por você ao chefe, capitão dos exércitos? E ela diz, não. Eu não tenho necessidade. Para além de ser rica, eu vivo no meio do meu povo. Só que mesmo assim o profeta não se contentou, porque por mais que nós metemos make-up, não há ninguém que não tenha uma necessidade. A necessidade do profeta era cama, era água, era luz. Mas a necessidade daquela mulher, o profeta não conseguia entender. Ela é rica, vou lhe ajudar em quê? E aqui eu quero te falar, irmão, não importa o quão pobre você é útil. Você é necessário. Você é importante. No meio de muitas mulheres que têm, você é necessária. Aleluias! Geralmente mulheres quando têm muito, não querem fazer trabalho doméstico. Até roupa do marido não quer lavar mais. Comida para o marido não quer cozinhar mais. Está na igreja, limpar o chão não é para o meu nível. Mas tem uma mulher que não tem dinheiro, mas tem força. Não tem dinheiro, mas tem disponibilidade. Não tem dinheiro, mas tem fé. Não tem dinheiro, mas tem oração. Que pode alcançar os lugares mais altos que o dinheiro não pode alcançar. Não tem dinheiro, mas tem um Deus que lhe sustenta todos os dias. E lhe faz ser bonita, mesmo sem ter o melhor creme. Porque existe brilho que não vem de cosmético. Aleluias. Então, depois daquela mulher negar a ajuda física daquele homem, ajuda financeira, e hoje nos nossos dias, a maior troca que existe hoje não é dinheiro. O maior recurso que existe nos dias de hoje não é dinheiro, é influência. Aleluia. As pessoas estão a fazer de tudo para serem influentes e andar com pessoas influentes. Mas aquela mulher sabia que já tentou de tudo, já viveu de tudo. Ele tinha o melhor que poderia ter.
Mas ainda assim a sua alma não era satisfeita. Porque tem uma coisa: filho